Mateus 15, dos versículos 21 ao versículo 28. Deus nos trouxe uma palavra esta semana e mexeu comigo, e eu quero repartir com você este pão, amém? Este alimento, que eu fui abençoado, eu acredito que você também seja abençoado. Vamos ler o texto então, diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Você pode ocupar o seu lugar. Meus irmãos, nós estamos estudando, e eu quero fazer esta introdução, esta série de lições a respeito de evangelismo, de evangelização. Isto é para mexer conosco, irmãos. Se nós terminarmos esse período de estudo na mesma situação, nós temos que pedir muita misericórdia a Deus. Porque nós temos sido apresentados, irmãos, pelo menos nessas últimas aulas, estratégias para evangelizarmos, para cumprirmos a nossa missão, para o propósito do qual fomos, por Deus, chamados, separados, para alcançarmos os outros. E só tentando aqui fazer uma recapitulação rápida do que nós já vimos, estudamos na semana passada, a respeito do evangelismo, da evangelização, por parte de Filipe ao eunuco, aquele oficial, superintendente de todo o tesouro da Etiópia. E ali a gente aprendeu uma série de estratégias, irmãos, de evangelizar. Um texto simples. A palavra de Deus é simples, rica, sem dúvida. Mas nós aprendemos ali da necessidade de nós nos aproximarmos. Filipe, no texto, eu estou tentando fazer um reprise aqui do que nós já vimos. Você assistiu essa aula, você participou desta lição. Filipe precisou se aproximar. E a voz de Deus: aproxima-te. Nós precisamos nos aproximar, irmãos. Distantes, nós não sentimos a necessidade, não sentimos como chegar, não temos, às vezes, a estratégia própria e ideal para nós trazermos a palavra. Então, a palavra foi: aproxima-te, a gente precisa se aproximar. Eu lembro, meus irmãos, que eu, na minha vida acadêmica, na minha vida de quartel, participava de eventos sociais, do qual eu não gostava muito, a verdade é essa, muita cerveja, mesmo não bebendo, graças a Deus, nunca bebi, né? Aqueles pagodes, aquelas coisas todas, aquele movimento, e um dia eu disse: olha, eu gosto de você, gostamos de você, porque você, mesmo sendo crente, você não se ausenta, você se aproxima, você está conosco, né? E alguém chegou dizendo: eu tenho até uma certa inveja de você. Amém. Né? Nós precisamos nos aproximar, irmãos, porque é nos aproximando que a gente vai sentir o coração, vai sentir a necessidade. E o texto que nós vimos também, ainda recapitulando, o texto foi dizer que a ordem de Deus foi: corre, Filipe. Correr fala de esforço, fala de um certo sacrifício. Para alcançarmos, às vezes é preciso, irmãos, dar algo mais, porque senão nós não vamos cumprir. O tempo vai passar, as forças vão diminuindo, porque é natural, é biológico, e a gente não cumpre a nossa tarefa. Há uma necessidade de nós nos esforçarmos. Aí vimos ainda que uma das estratégias que Filipe adotou, e eu achei muito interessante, foi a questão da pergunta, das perguntas, dos questionamentos. E aí nós até fizemos aí uma busca
um pouquinho lá de trás, os grandes filósofos, a começar de Sócrates, considerado o patrono da filosofia, ele trabalhava com perguntas. Diz que ele saía pelas ruas de Atenas e ia perguntando, e aí, o que você entende de coragem? O que você acha que é a justiça? O que você acha que é a bondade? E a partir dos questionamentos, ele introduzia a sua palavra, a sua mensagem. E Filipe aqui, irmãos, não inspirado em Sócrates, mas no Espírito, eu acho até muito pelo contrário, Sócrates foi também inspirado pelo Espírito, porque trouxe muita coisa boa para a sociedade, até hoje é estudado a seu respeito. Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Dá para entender o que você está lendo a respeito aí de Isaías, do sacrifício de Jesus? Não, eu não estou entendendo. Então, é um meio de nós nos chegarmos, irmãos. Está tudo bem? E aí? Posso ajudar? Posso contribuir com alguma coisa? É um meio de nós nos aproximarmos e evangelizarmos. Outra coisa que nós vimos também, meus irmãos, foi a necessidade da explicação das Escrituras. O eunuco disse, eu não entendo o que eu estou lendo. Então, se você quiser me explicar. Eu lembro, eu contei isso, meus irmãos, eu estava aí na escola naval e nós tínhamos um trabalho evangélico toda semana, os aspirantes, e nós tínhamos um aspirante ali que era primeiro a colocar de turma. Primeiro a colocar de turma é aquele aluno que desponta, as maiores notas, um QI altíssimo, e volta e meia ele aparecia nos nossos cultos. Eu confesso aos irmãos, nesse dia, fez Jesus me cobre com teu sangue. Porque ele vinha com uma bateria de perguntas. Terminava o culto, ele disse, Ferreira, eu queria conversar com você. E trazia aquela bateria de perguntas. Eu usava de misericórdia e nós ajudávamos. Mas nós precisamos explicar. Trazer à luz o conhecimento da palavra que eles não têm. Há um bloqueio no entendimento, por mais inteligentes que eles sejam. Por mais inteirados com a sociedade, com as questões da vida, alguém precisa explicá-los. E nós temos de Deus a capacidade de trazer para eles a explicação da palavra. E aí vimos, irmãos, muito mais. Nesta semana, na lição de hoje, também vimos uma série de estratégias. Olha que coisa bonita. Como Deus está nos dando estratégias para cumprirmos a nossa tarefa. O que é que vimos nesta semana, irmãos? Falamos a respeito ali do dia de Pentecostes. E a primeira lição que a gente traz aqui, tira daqui, desse texto, eu estou apenas tentando fazer aqui um reforço do que nós já vimos, foi que os habitantes de Jerusalém entenderam o que eles estavam falando. Quando os discípulos, os apóstolos, foram batizados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, haviam habitantes de todas as nações ali presentes, a palavra deles foi o seguinte, nós estamos entendendo o que eles estão nos dizendo. Eles são galileus, são pescadores, são nossos vizinhos, mas estão falando grego, estão falando árabe, estão falando outras línguas, nós os estamos entendendo. Porque, irmãos, a comunicação precisa ser entendível. O evangelho precisa ser transmitido de maneira que o outro possa entender. E eu citei ontem ali um comentário com os irmãos, estudando, muitos irmãos se lembram do pastor Nilson do Amaral Fanini. Pastor Nilson do Amaral Fanini, um homem culto, um homem erudito. As mensagens deles eram mensagens simples, que alcançava a todos. Juízes estavam presentes, pessoas simples, e todos tinham a capacidade de entender. A nossa mensagem, a palavra que nós estamos transmitindo, precisa ser entendível. Amém ou não amém, irmãos? É simples, é simples. Outra coisa que nós vimos nessa lição desta semana, irmãos, foi que nós precisamos, você já estudou isso, eu estou só apenas reforçando o que nós já vimos, nós precisamos estabelecer links com os fatos que estão acontecendo. Ou seja, nós precisamos estabelecer links com o que eles estão entendendo como fato, que muitas das vezes é um fato aparente. Você vai entender o que eu vou dizer agora. A palavra daquela população de Jerusalém disse, olha, eles estão embriagados, porque este é um comportamento de bêbado.
Pedro aproveita, que era um fato, irmãos. De fato, eles estavam como que grogues, mas tomados pelo Espírito, cheios do Espírito Santo. Pedro disse, não, eles não estão embriagados, não estão bêbados, não. Eles estão cheios do Espírito Santo. Foi uma promessa que foi feita lá atrás, através de Joel, e ela está se cumprindo agora. Então a gente precisa aproveitar os fatos, irmãos. Estão falando de violência, é verdade. Mas em Jesus, a segurança. Estão falando em crise, dificuldades, mas Ele multiplicou os pães. Ele tem o provimento, Ele tem o milagre, Ele tem a solução. É preciso aproveitar, fazer um link com o que eles estão entendendo como uma realidade. Muitas das vezes uma falsa realidade, mas é como eles estão entendendo. Eles estavam entendendo que os discípulos estavam embriagados. Não, vamos explicar isso aqui. E a partir desse link, ele traz a mensagem. Pedro foi oportunista. Pedro não perdeu a oportunidade, o momento, não deixou para pregar o Evangelho, Cristo, toda a mensagem da palavra. No dia seguinte, na semana seguinte, ele ministrou naquele momento para as pessoas. E o texto vai dizer, meus irmãos, que 4.000 pessoas se converteram naquela tarde. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Então eu quero convidar você a não perder o momento. Esta é uma palavra para nós nos motivarmos, nos incentivarmos e trazermos para a realidade de Deus e esta nossa missão. Você pode dizer amém? Não fique diferente, não se satisfaça com o mesmo. Eu louvo a Deus porque um irmão me procurou semana passada e disse, pastor, me candidatei a ser voluntário para as Olimpíadas. Nosso irmão aqui, vizinho nosso, mas eu quero evangelizar. Eu quero aproveitar esse momento, pastor, e lá no meio do meu trabalho, como voluntário, eu quero pregar o Evangelho. Glória a Deus. Já ouvi outros dizendo, pastor, essa semana eu queria tanto falar de Jesus. E incomodado, Deus me deu uma oportunidade. Ouvimos ontem ali o nosso irmão Márcio, contando um testemunho lindo, irmãos. Ele se reúne sempre com os seus ex-colegas e colegas de trabalho, já aposentados há muitos anos, e se reúne uma vez por mês para um almoço. E neste almoço um perguntou, Márcio, você pode nos falar alguma coisa da salvação? Só se for agora. Só se for agora. Mas é o seguinte, eu não posso falar pela metade, eu tenho que falar o texto, a história toda. Um almoço que termina por volta das 2h, foi até quase 4h30. E depois ele recebeu só as mensagens. Foi o melhor almoço que nós tivemos. Que tarde gostosa. E ele disse mais, pastor, não teve assunto economia, não teve assunto política, não teve assunto nada. O assunto foi igreja, o assunto foi religião, o assunto foi fé, o assunto foi evangelho. Amém ou não amém, Márcio? Foi isso mesmo, Márcio? Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus irmãos, que este tema, evangelismo, mexa comigo e mexa com você. Você pode glorificar a Deus esta manhã? Agora chegamos aonde nós queremos chegar. Amém, irmãos? A palavra que Deus colocou no meu coração, nesta manhã, tem um tema. Eu não coloquei, me parece que eu não coloquei, não digitei ali para os nossos irmãos. Está ali. Você pode ler comigo? A nossa de Deus vai fazer a diferença. Esta semana Deus me visitou e esta colocação, irmãos, depender de Deus é uma expressão verdadeira. Você pode repetir comigo? Esta é uma colocação verdadeira. Querendo as pessoas, gostando os homens ou não. Gostando ou não, sendo dita da boca para fora ou não, sendo dita de coração ou não, querendo, gostando ou não, esta é uma expressão verdadeira. Nós dependemos de Deus. Jesus disse em João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Há um texto que eu gosto muito, está no Salmo 104. Salmo 104, verso 27, diz o seguinte,
todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Crendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, todos estão debaixo da dependência do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. É Deus que tira o ar. É Deus que faz parar o coração. Tive a oportunidade de conhecer alguns atletas, nadadores, colegas da academia, recordistas. A notícia: fulano teve um ataque cardíaco. Jovens, novos irmãos. Como pode isso? Como explicar isso? Rapazes novos, cheios de vida, cheios de saúde, cheios de vigor. Porque a vida está nas mãos de quem? Do Senhor. Gostando ou não, querendo ou não, aceitando ou não, aplaudindo ou não, todos nós dependemos do Senhor. Amém. Mas existe uma outra colocação nesta expressão. Eu escrevi aqui: esta é uma expressão que precisa sair do nosso íntimo. Amém? Que todos dependemos? É inquestionável. Mas esta é uma expressão, irmãos, que precisa sair do meu coração, que precisa sair de dentro de mim. Primeiro, porque Deus é um Deus altamente reativo. Deus é um Deus que reage. Salmo 34, verso 18, diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito, o quê? Oprimido. Salmo 51, verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Há uma outra reação por parte de Deus para aqueles que encaram o Senhor do fundo do seu coração como dependentes dele. Que você é, irmãos, não tem mais o que a gente conversar sobre isso. Já esgotamos este assunto. Amém? Mas isso precisa sair do meu coração. Precisa sair de dentro de mim, de dentro de mim. Tiago tem um texto, irmãos, muito forte que eu gosto. Tiago, ele fala um assunto muito interessante. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 8, ele vai dizer o seguinte. Tiago 4, verso 8 em diante. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos o quê? Ah, irmãos, é diferente. Quando eu chego quebrantado, quando eu chego compungido, quando eu chego do fundo da minha alma, dizer: Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer. Já vivi experiências nesse sentido. Já vivi experiências. Já contei para os irmãos aqui algumas vezes. Todas as vezes que eu viajava, durante 30 anos viajando, indo para o mar, meu organismo enjoava, eu mareava. Isso é natural do meu tipo. Todas as vezes. Primeiro dia, irmãos, era o dia de enjoo. Já sabia que aquele dia eu ia ter um dia muito difícil. Mas tinha que trabalhar, mas tinha que dar serviço, tinha que passar disso do navio, pilotar o navio. E o organismo não era fácil. Lembro de uma vez que eu fui para a cidade do Rio Grande e pegamos um mar muito agitado. E naquele dia eu só tinha um dia, irmãos. Era uma sexta-feira. Eu havia dado um curso durante a semana. E na sexta-feira nós fomos para o mar, 2 ou 3 navios para a parte prática. E o mar super agitado. Ali na parte do sul, realmente o mar é mais complicado. Eu lembro quando eu saí do hotel, eu estava no hotel, eu falei: Senhor, o Senhor sabe como é que eu sou. Primeiro dia é cruel para mim, Senhor. E eu só tenho um dia. Aqui a gente vai sair cedo, vai voltar de noite. Como é que eu vou dar instrução? Como é que eu vou coordenar toda a parte de instrução aqui para o pessoal
com esse enjoo todo. Senhor, hoje eu não posso enjoar. E, irmãos, naquele dia muita gente enjoou. Eu lembro que estava gente do meu lado, e ia para a borda e mareava. E outro enjoava. E eu, duro, em pé, firme. E eu só ouvi os comentários. É lobo do mar. Nada, irmãos. Porque Deus havia aceitado o meu quebrantamento. Deus é muito mais reativo. Ele se chega para aqueles que chegam a Ele. E aqueles que se quebrantam, aqueles que se humilham. A estes, Ele o que? Exalta. Glória a Deus, glória a Deus. Portanto, meus irmãos, esta é uma expressão que precisa sair do meu coração. Tem que sair da minha alma. Senhor, se o Senhor não agir aqui, vai ficar sem nada. A coisa não vai acontecer. Agora, esta é uma expressão, meus irmãos. Primeiro eu disse que é uma expressão, que é a expressão da verdade. Gostando ou não. Amém? Segundo, é uma expressão que precisa sair de dentro do meu coração, da minha alma. Deus precisa ver que aquilo é uma verdade que está dentro de mim. Eu não estou dizendo da boca para fora, eu não estou dizendo porque todo mundo diz. Porque o que está dentro de mim precisa estar dentro de mim. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Mas esta é uma expressão que precisa ser seguida de evidências. Esta colocação, a dependência de Deus que faz toda a diferença na nossa vida, que vai fazer a diferença, ela precisa ser seguida de evidências. Evidência número 1. Eu preciso evidenciar isto. Eu preciso demonstrar isto. Eu preciso trazer isto para um lado prático. Como é que eu faço isso? Primeiro, quando eu oro. O que é oração, irmãos? A oração é pedir. Oração é rogar. E a gente pede o que a gente não tem. E a gente pede o que a gente não sabe. E a gente pede o que a gente não pode. Então, quando eu oro, quando eu clamo, quando eu peço, eu estou expressando para Deus, Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Eu não tenho como fazer isto, Senhor. E Deus, então, vem e se manifesta. Amém, irmãos? Primeira evidência da minha dependência é quando eu oro. E aí você vai entender. Eu lembro de uma vez, irmãos, que eu estava numa situação complicada, eu estava em Salvador, eu precisava voltar para o Rio de Janeiro, porque eu já estava servindo naquela atividade ali há quase 3 anos, era uma atividade muito estressante, e a coisa ia ficar pior como ficou. Colegas meus depois disseram, Ferreira, depois que você saiu, isso aqui virou um inferno. A situação era muito complicada, foi uma fase muito difícil. E eu disse, Deus, eu não posso ficar aqui, eu já cumpri meu tempo, eu já solicitei a minha mudança. E aí eu senti de Deus, irmãos, pelo Espírito, de naquele final de semana, ir para um hotel, sair do navio, onde eu me hospedava, né? E fui para um hotel. Disse, Senhor, eu vou ficar aqui. Vou para o hotel e vou orar, e vou ficar a noite toda orando, até a hora que eu não aguentar mais. Disposto, irmão, disposto. Vou passar uma noite de vigília, oração, vou ficar aqui no hotel a noite toda de joelho, Senhor. Só pedindo. Aí, irmãos, a gente não aguenta, né? A verdade é essa. Aí eu dormi. Depois de um certo tempo de joelho, orando ali, dormi. E quando eu estava já naquela sonolência, dormindo, e cheguei a dormir, eu vi um carimbo de Deus. Movimentado. Segunda-feira, isso foi numa sexta-feira, de sexta para sábado. Quando eu cheguei na segunda-feira, disse, Ferreira, chegou uma mensagem aqui, mandando te deslocar, te movimentar. Você não tem jeito, a gente não tem como te segurar. Vem de cima, vem da autoridade. Vem lá de cima. Você sabe como é que você expressa para Deus que você depende dEle? É quando você tira o seu tempo de oração. Você vai para a oração e diz, só levanta o Senhor quando eu não aguentar mais. E você fica ali pedindo, você fica clamando, você vira à noite. Eu lembro de um que me procurou, e ele disse, eu era chefe dele, do setor, e ele disse, chefe, eu fui transferido, eu moro aqui em Pará de Lucas, eu servi aqui na Avenida Brasil, pertinho, estão me mandando lá para a ilha de Veligaion, pastor, doutor, chefe, né? Disse, rapaz, o que eu posso fazer? A ordem veio lá de cima.
Veio do departamento de pessoal. Da estrela lá de cima, não dá para fazer nada por você. Mas eu disse, mas eu tenho uma sugestão para você. Pega a sua família, hoje é sexta-feira, vai para a oração. Pega todo mundo, vigília, a noite toda orando, e pedindo a Deus misericórdia, misericórdia. Eu não tenho como fazer nada, rapaz, não tenho. Por mais que eu queira, que eu gostaria que você ficasse aqui. Irmãos, eu sei, se ele fez ou não fez, eu sei que chegou na segunda-feira, chegou a mudança. Não precisa mais ir, vai continuar onde você está. Eu expresso para Deus, eu evidencio para Deus o quanto eu dependo dele, através da minha oração. Eu passo ali 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, a gente fica na fila, não fica, irmãos? A gente perde horas ali esperando ser atendido num consultório, não fica ou não fica, irmãos? Ficamos. Mas aí a gente parece que não quer ficar na oração. A segunda evidência, a expressão da dependência de Deus precisa seguir de evidências. Primeira é a oração. A segunda, irmãos, é a fidelidade. E aí a gente vai encontrar lá em Deuteronômio, no capítulo 28, né? Se atentamente observares. Deuteronômio começa aquele texto que a gente gosta muito de ler, e é verdade, é um texto que mexe com todos nós. Deuteronômio 28, o texto começa dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E o texto continua: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí vai dizendo: bendito na cidade, no campo, o fruto do teu ventre, o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Mas vem seguido de uma condicional. Eu expresso, irmãos, o quanto eu dependo de Deus quando é na minha fidelidade. Não, não vou fazer isso. Deus não vai gostar. Deus não aprova isto. Isso não está nos valores de Deus, isso não está nos princípios do Senhor, e isso vai mexer com Deus, e as suas bênçãos, e as suas vitórias, diga assim comigo, são condicionais. Amém? Se observares, se atentamente cumprires, então Deus vai fazer e acontecer. Mas existe uma outra, irmãos, outra evidência que a gente precisa atentar para a nossa expressão da dependência de Deus. É a perseverança. Esse texto que nós lemos, esse texto que nós lemos e até então nada falamos a respeito, diz de uma mulher que tem uma filha horrivelmente endemoniada. E ela se aproxima de Jesus, veio da região da Cananeia, e ela se aproxima de: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. O verso 23 vai dizer: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Irmãos, a primeira atitude de Jesus aqui é uma indiferença. Ele não responde. Eu não sei se você já viveu essa experiência de você falar com uma pessoa e a pessoa te ignorar. É muito desagradável, eu já vivi experiências. Mas eu estava numa situação que eu não tinha opção. Eu tive que acatar. Eu tive que aceitar. Estou falando, eu pedi uma reunião e a gente está ali, e a pessoa no celular e no computador, e é muito, muito desagradável. É muito deselegante. E, em princípio, aparentemente Jesus também foi, aparentemente, mas ele estava provando. Ele nada respondeu. Irmãos, o silêncio foi tão grande que os discípulos se incomodaram. Mestre, despede. Sim ou não? Alguma coisa. Se o senhor vai atender, amém. Se o senhor não vai também, o senhor sabe. Pelo menos despede, senhor. Diz alguma coisa. Mas ele nada. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e fez o quê, irmãos?
e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Meu Deus, eu não vim para você. Eu não estou aqui para te atender, eu estou a te atender para os filhos da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela adora, ela continua, ela persevera, ela persiste. Senhor, socorre-me, socorre-me. Então aí a coisa foi mais séria. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Você pode glorificar a Deus nesta manhã? Você sabe como é que eu expresso a minha dependência? É quando eu persevero, é quando eu insisto, é quando eu continuo. Já contei para os irmãos aqui algumas vezes. Você já ouviu isso? Um ressecamento que vinha dos meus pés. E, irmãos, rachava. E da rachadura vinham os sangramentos. Fui a alguns dermatologistas. Disseram: olha, isso é estresse, ansiedade, isso é psicológico, não tem cura, eu só tenho que conviver com isso. Mesmo assim, fizemos exames e tudo mais. Irmãos, eu aproximadamente, eu devo ter derramado, mais ou menos, é uma estimativa minha porque eu não contei, ao longo aí de quase 30 anos, mais de 10 vidros de azeite. Porque eu enchia o vidro, orava: Senhor, vou ungir, orava pelos meus pés, ungia os meus pés, e pensava comigo: quando esse vidro terminar, eu estou curado. Glória testemunha disso. Terminou o primeiro, terminou o segundo, terminava o terceiro, terminava o quarto, o quinto, e vai. Muitos. E eu ali sempre orando. Confesso aos irmãos que bateu desânimo. Eu falei: Senhor, Deus quer que eu conviva com isso. Irmãos, eu andava em casa com tênis, com um número menor, meu número é 40, eu andava com o número 39. Porque para apertar e doer menos. Era o dia inteiro, o calor, o sol, e eu com tênis comprimindo os meus pés. E, de repente, o Senhor transformou a planta dos meus pés como a planta nos pés de criança. Aleluia, aleluia! Essa semana minha glória disse: meu Deus, quem vê o teu pé? Só Jesus. Você sabe como é que você expressa a sua dependência de Deus? É quando você persevera, é quando você continua, é quando você não desiste. Deus está olhando, Ele depende de mim de verdade, Ele depende de mim mesmo, é verdade o que Ele está dizendo, é verdade o que está no seu coração. Quando eu persevero, quando eu continuo: Senhor, estou aqui, eu não paro, eu não desisto, não sei quanto tempo, me dá graça, me dá força, me dá ânimo, renova minhas forças. Esta mulher, meus irmãos, ela teve tudo para desistir. Indiferença, não foi enviada para, e por último, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ah, Senhor, os cachorrinhos comem, eles também têm vida, e comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E a vitória veio para ela, aquela mulher. Glória a Deus, glória a Deus. Depender, todos nós dependemos. Agora Deus quer que isso saia de dentro do meu coração. Agora Deus quer, irmãos, que eu demonstre isto. Demonstre isso, coloque para Deus isso. Atendi uma pessoa esta semana no consultório, e depois de umas sessões, eu disse: olha, eu tenho que dizer uma coisa para você. Todo dia, crente, e aí quando é crente a gente pode, interferir um pouco com a parte do Senhor. E a pessoa me trouxe um drama, me trouxe um problema, disse: olha, eu se fosse você, faria o seguinte: toda noite, antes de dormir, você vai apresentar isso ao Senhor. Eu vou te ajudar, não vou assumir porque eu tenho muita coisa, e eu não vou assumir o compromisso porque eu tenho outros compromissos também, eu vou te ajudar. Mas você, todas as noites, você vai apresentar isso ao Senhor. Esta é a sua causa maior, prioritária, todas as noites você vai apresentar. Se Deus vai te atender com 30 dias, eu não sei. 60, não compete a nós, é a competência dele. 6 meses, 1 ano. Mas Ele vai te dar uma resposta. E favorável. E boa. Porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Amém, irmãos?
Deus abençoe a igreja desta manhã. Aleluia! Aleluia! Você depende do Senhor e isso precisa sair de dentro de você. E você vai começar a demonstrar isto. Você vai colocar diante de Deus, Senhor, está aqui diante do Senhor. Ou pela manhã, ou pela madrugada, ou meio-dia, seja o momento que for, você vai procurar seguir os princípios do Senhor e você vai perseverar em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.